As medidas adotadas pelo governo para reduzir o preço dos alimentos ao consumidor final, como a isenção de impostos de importação sobre produtos, podem não surtir efeito desejado. Especialistas e a Frente Parlamentar da Agropecuária reagiram ao anúncio de ontem. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com Pedro Costa, que já está com a gente aqui, né, Pedro? Muito boa tarde a você, tudo bem? Oi, Nelson. Boa tarde a você, boa tarde, assinante. Tudo ótimo, meu amigo. E você? Ah, tudo ótimo também. Bom que tá bom é o preço, né, que a gente paga. Pô, minha mulher comprou ontem um negócio, um engradado de ovos, dava quase R$ 1,45 cada ovo, né? E ela é danada, ela pega sempre aquele que é um preço melhor, né, pela qualidade e tudo mais, mas não escapou do preço alto, né? E aí vem aquela história, né? Como escapar dessas armadilhas que são naturais? Você já falou diversas vezes, né, Pedro? É natural, é sazonal essa coisa. Um mês está alto, um período está alto, um período está baixo e por aí vai, enfim. Mas o que a gente tem é uma ação do governo agora de tirar impostos, né? De retirar os impostos da importação. Vai dar tempo de chegar a tempo de pegar ainda os preços altos? É a melhor saída? O que queria o povo do agro? Queria o quê? Que fosse feito o quê? Exatamente, Nelson, né? Como o agronegócio também consome aquilo que produz, nós todos, consumidores, temos o quê? Algo efetivo, né? Nós falamos todas as vezes, somos os maiores produtores de soja, café, temos uma grande produtividade de produção de carnes, temos, enfim, diversos produtos. Mas de que forma isso encarece? É a inflação, é a questão do mercado internacional, é a questão do dólar, vários fatores que vão aí trazendo problemas, cada produto com a sua especificidade. E isso acaba interferindo na inflação. Por isso, essa medida adotada ontem pelo governo federal mostra, né, de acordo com alguns especialistas, que isso, na verdade, é mais uma forma do governo falar: olha, estamos aí tentando achar alternativas para diminuir o preço. Mas isso não é algo específico, algo que vai trazer de fato uma redução. Houve até uma época a questão da taxação de exportação, depois o governo voltou atrás, aí agora a questão dos produtos importados, mas isso não vai resolver a questão porque nós estamos passando um problema internacional. Eu estava conversando hoje com o professor Felipe Sirigati, pesquisador da FGV Agro, e ele justamente estava conversando comigo de manhã sobre a questão do café. Por exemplo, um dos produtos que estão aí na lista do governo, um dos produtos que está na lista do governo. E ele falou exatamente isso. O café é um produto com problema internacional, né? A questão que não vai importá-lo ou não, ou de reduzir esse imposto não vai trazer problema, de diferenciar no bolso. O caso do ovo, como você falou há pouco, Nelson, também é a mesma coisa, não estamos importando, mas também não adianta. A questão do azeite não está na cesta básica, por exemplo, algo que foi até pontuado pelo Felipe hoje de manhã, falando justamente que isso pode agradar alguns, mas isso não está no consumo ao todo. Carnes, passamos por um abate muito grande, agora estão no ciclo pecuário diferente. Não adianta, o mundo, os Estados Unidos passando também por uma crise, lá eles não têm carne, né, é o suficiente, estão com um abate muito grande e estão com falta de carne, o rebanho, né, bovino norte-americano reduziu gradativamente e está num momento histórico agora, e o Brasil e a Austrália entram nesse jogo para também suprir aquela demanda, fora a demanda interna, então são pontos internacionais que a gente tem que colocar em prática e também avaliar isso. A Frente Parlamentar da Agropecuária, inclusive, Nelson, ontem, emitiu uma nota repudiando, falando de pontos que são realmente relevantes para essa questão, como incentivar a produção interna do país, em vez de só cortar cortes de importação, de taxas de importação. Nós temos aí um trechinho que o pessoal separou, já a Renata separou para a gente aí, falando justamente sobre uma fala do presidente da Frente Parlamentar, que é o Pedro Lupion, sobre essa questão. Vamos acompanhar. Essas medidas apresentadas pelo governo federal não garantem efeito imediato, especialmente quando parte dessas medidas depende da adesão de governos estaduais. Nós da FPA apresentamos ainda na sexta-feira, antes do carnaval, um pacote com 20 medidas de curto e longo prazo para que fossem adotadas alíquotas especiais para toda a cadeia produtiva. Fazer uma reunião e colocar apenas parte do setor na mesa, sem os produtores rurais, piora e piora muito esse cenário. Não houve nenhuma resposta até agora. Medidas como, por exemplo, redução temporária de PIS e COFINS sobre insumos essenciais, sobre o trigo, sobre o óleo vegetal para baratear produtos como massas e pães, além da revisão de tributação sobre insumos agrícolas, são muito mais eficazes e fortalecem a produção nacional, não os nossos competidores.
Daí Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, trazendo a visão dentro da maior bancada, né, dentro do Congresso, que representa o setor agropecuário, falando sobre essa questão do preço dos alimentos, que está caro para todo mundo quando vai ao mercado. Mas a gente tem falado desde o ano passado. São questões sazonais. O arroz, o feijão, por exemplo, era um problema. Agora nós vamos ver uma redução muito grande dessa questão do arroz e do feijão em função da safra, né? Mas os produtores, Nelson, por outro lado, estão sofrendo com outra questão. E o crédito do Plano Safra, que está em vigente, que faltam mais de 30 bi e só foram liberados os 4. Como é que o governo vai lidar com o próximo Plano Safra? Precisa de subsídio, porque sem crédito não tem produção. Né? Então, a gente tem que olhar todas essas questões e isso são medidas que, sim, vão afetar o bolso do consumidor lá na frente. Pedro, ótimo final de semana para você. Valeu, Nelson, para você também. Tá, um abração para você. Tchau.